latino-americana, dizem que branca, cabelos crespos, na altura do ombro. Estou com uma roupa bem brasileira, com, deixa eu ver, que é um papagaio. Araras, abacaxi, uma calça marrom, um sapato nude, que é um begezinho bem claro. Eu sou mãe de 7 filhos, tenho 6 netos. A minha vida acadêmica já começou em casa. Meu marido também é professor. E essa mesa, para mim, eu vou fazer a parte brincante, porque eu estou dentro da escola, sou orientadora educacional, e eu quero enaltecer todos os supervisores que estão aqui, porque se hoje eu sei fazer projeto, eu sou uma especialista em projetos para criança, para aprendizagem, foi com uma supervisora, a dona Lucy, há muitos anos atrás, que ela me deu a mão, sentou comigo quando eu era professora da educação infantil e me ensinou que criança a gente primeiro tem que escutar para depois planejar. E isso foi tão importante que toda a minha vida, enquanto profissional da educação, enquanto professora, eu faço o tempo inteiro isso. E também escutar a criança dos professores que está ali dentro, né? Os professores, a criança que está nos meus colegas, que são coordenadores pedagógicos, que são supervisores, e meus colegas administradores, porque eu não acredito numa ação pedagógica individualizada, mas eu acredito numa ação comunes de comunidade. Então, eu acredito numa aprendizagem de comunidade. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha trajetória e, de antemão, já quero homenagear uma supervisora que é muito importante para mim, que é minha amiga, minha parceira, que é a Renata Conceição, que comigo e com mais um coletivo de mulheres, professoras, pedagogas, e daí vai. A Dani é uma professora que também está nesse projeto, que é uma professora que está implementando lá na educação infantil esse projeto que eu vou mostrar para vocês. É um projeto de muitas mãos e que hoje é um projeto de resistência. Por tudo que a gente está passando hoje na rede municipal, principalmente de Florianópolis, é um processo de resistência. Na escola onde eu implementei pela primeira vez, ele não acontece mais. Mas, para minha surpresa, ele acontece em outras escolas, inclusive aqui na UFSC, no Colégio de Aplicação, de uma professora que a gente formou dentro da escola EBL adotiva Liberato Valentim. Então, vamos lá. O nome do projeto, gente, é Aprender a Conhecer, Pesquisar de Corpo Inteiro, uma tentativa de uma pedagogia da escuta. Né? A sala é toda estudada. Onde é que eu vou botãozinho? De cima? Esse aqui. Vocês estão vendo que é bem brincante, né? Eu trabalho com criança de 6 a 10 anos, né? Então, para mim, é bem brincante. Então, para me escutar a criança, eu tenho que saber que nós temos que reconhecer essas crianças como sujeitos e não pessoas, ou então, como a gente falava antes, formar cidadãos. Eles já são cidadãos. Então, a gente tem que reconhecer essa criança como cidadão, né, social e ativo na história dela e na história da escola também. Né? Vamos colocar a escola. Então, a gente tem que reconhecer que a infância é uma categoria histórico-social. Né? Então, há muitas infâncias e não só uma infância. Né? As nossas infâncias, enquanto Mônica nasceu lá em 1970, é uma infância. Das crianças que a gente está tendo, que a gente conhece hoje, são outras infâncias. Né? Então, já mudou bastante.
E daí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês acreditam que é possível ensinar a pesquisar uma criança? Vocês acreditam nisso? Sim. Então, a gente acreditou nisso a partir de uma comunidade, da minha comunidade. Nós fizemos uma reunião em 2013, final de 2013, para fazer a avaliação da escola. Daí estava lá a equipe pedagógica, o conselho escolar, eu era presidente do conselho escolar, né? E uma mãe fez vários elogios para nós, que a escola era ótima e tal, só que, e daí quando veio daí dá aquele gelinho, né, no estômago, nós não trabalhávamos com pesquisa com as crianças, nem na biblioteca. Ela apontou os 2 espaços que ela acreditava que tinha que ter pesquisa, biblioteca e na sala informatizada. Na rede municipal de ensino a gente não chama sala de informática, e sim sala informatizada. Hoje, só um adendo, eles estão fazendo uma tentativa desde 2009 de transformar essa sala numa sala de informática. E a sala informatizada, só para vocês saberem, ela trabalha com projetos que devem ser realizados junto com o professor, né? E supervisionado por vocês, né? Articulado por vocês, né? Pela supervisão. Então, o que é preciso para que nós trabalhemos a questão da pesquisa com a criançada, né? Primeiro, a gente precisa estimular o espírito investigativo da criança, que isso não é nada difícil, né? Porque as crianças são muito curiosas, fazem muitas perguntas. Estimular esse desejo de perguntar, de conhecer, de criar. E para isso é necessário dialogar com as crianças, né? E instigá-los ao espanto, ou seja, a perceber o mundo colocando vários óculos. Eu sempre falo isso para eles: vamos botar um óculos aí para ver a formiga, vamos botar um óculos para ver a nossa ali fora pela janela, vamos olhar para fora na janela aqui na sala, vamos ver o que a gente está enxergando ou vendo. Vocês percebem alguma coisa diferente? É fazer isso, né? Instigar as crianças a perceber o mundo ao redor delas. E para isso é essencial que nós escutemos as crianças. Então eu trago aqui um pouco da Bruna Ribeiro, se eu não me engano. Quem me apresentou a Bruna foi a Renata. A Renata que me apresentou. E ela tem um livro chamado Pedagogia das Miudezas, que é um livro que trabalha a pedagogia participativa, né? Então é muito legal esse livro. Recomendo que todos comprem, é muito interessante. Bom. E daí eu trago uma pequena citação da Ribeiro, que fala que a aprendizagem da escuta se faz necessária tanto do ponto de vista da manutenção da nossa humanidade, como da perspectiva do exercício da profissionalidade docente. Então nós trabalhamos em cima dessa perspectiva, e daí a gente considera a escuta como uma ferramenta essencial para esse trabalho, né? E daí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como tudo começou. Acho que daí eu vou pedir para botar um videozinho.
bem grandona lá no final. Ah, que legal, pedaço. Bom, esse é o Arthur, meu assessor de dinossauros em 2014. Hoje ele tem 18 anos. Ele é um estudante bem atuante no grupo juvenil que ele participa dentro da escola, né, no Grêmio Estudantil, e também já está fazendo um curso de política, né, jovem político. Ele implementou um projeto lá na escola dele, implementou, e ele é uma criança, 18 anos, para mim ele vai ser sempre criança diferenciada, uma criança que veio para nós, um problema que a mãe colocou que ele tinha dislexia, TDAH, e que ele não ia, a preocupação da mãe é que ele não ia conseguir evoluir por causa desses pequenos transtornos aí que quase todos nós temos em algum grau, né? E ali ele estava explicando, ele foi na minha sala, né, naquelas tiradas que eles tiram as crianças da sala e vai lá para a orientação, né? Ele sentou na minha frente, estava chateado porque ele não estava conseguindo, não queria fazer atividade. E daí eu fiz a seguinte pergunta para ele: do que você mais gosta na sua vida? Daí ele disse: eu gosto de dinossauro. Daí ele disse assim: então me conta. Né? Me conta um pouquinho quem é esse dinossauro. Tal. Daí, o que são os dinossauros, onde é que eles viveram. Ele me disse qual era o período que os dinossauros, quem era carnívoro, quem não era. E que na casa dele, ele tinha uma tartaruga. E a tartaruga era um dinossauro. E daí eu convidei o Arthur para dar uma palestra no primeiro ano. Ele tinha 6 aninhos aqui, para ele mostrar para os outros o que era um dinossauro e que a tartaruga Dora dele era um dinossauro. Então ali ele estava explicando como é que a tartaruga cresce, quantos risquinhos aqui na barriguinha da tartaruga, o que isso significa, que é a idade da tartaruga, o tamanho que a tartaruguinha ficava. Essa foi a nossa primeira escuta com ele aos 6 anos. Ele virou meu assessor, ele deu muita palestra dentro da escola, porque houve 2 turmas que escolheram o tema dinossauro, e a primeira palestra sobre dinossauros, quem dava a palestra era ele. Essa foi a primeira escuta. Hoje, o Arthur é um menino que faz greve com a gente. Ninguém precisa contar para ninguém. Ele vai para todos tem uma consciência política extrema, um menino centradíssimo, e está indo daqui a pouco para a universidade, vai fazer filosofia que nem eu. Muito legal. Vamos lá. Então, o nosso projeto de pesquisa, a gente trabalha na perspectiva da pesquisa como princípio educativo. E nessa perspectiva, quando nós estávamos construindo esse projeto, a partir da fala da mãe, que a gente não trabalhava com pesquisa, quais eram os nossos objetivos? Né? Os nossos objetivos, nossos anseios, o que nós queríamos alcançar. Nós queríamos uma criança pesquisadora, que tenha curiosidades, as necessidades e as experiências de vida como mote para o trabalho de pesquisa, e a construção desse conhecimento escolar junto, a partir disso, a autopoética dessa recriação dessas crianças e das falas das crianças, e daí a importância dos professores, E só que isso não poderia acontecer só sentadinho na sala de aula, um atrás do outro, daquele jeito que a gente conhece. Então, eles teriam que vivenciar esse conhecimento do corpo inteiro. Tá? E por que trabalhar com projetos? Aí a gente foi atrás, tá? Por que a gente vai trabalhar com projeto? Prestar atenção nas demandas socioambientais, emocionais e vivenciais, educacionais da pessoa na condição infante, manter uma escuta ativa e sistemática e buscar uma metodologia para uma aprendizagem comunis, uma aprendizagem em comunidade. Porque nós acreditamos nesse projeto que a gente não atinge só a criança, ou só o professor, ou só nós, enquanto coordenadores, mas as famílias. Então, as famílias e os funcionários da escola, porque nesse projeto todo mundo vai participar
de uma certa forma, tá? Não de uma certa, não. Diretamente. E por que a pesquisa, né? Existem várias formas, ou vários métodos de aprender, ou vários métodos de ensinar. Nós escolhemos a pesquisa a partir da observação e da escuta das crianças, daqueles porquês que eles sempre fazem para nós e às vezes a gente interrompe e diz, não, depois a gente fala sobre isso, porque a gente vai falar sobre outra coisa. Né? Então a ideia, por isso que a pesquisa foi a nossa escolha, porque houve uma escolha. Então nós escolhemos trabalhar com pesquisa. E daí aqui tem uma série de critérios ou uma série de categorias, né, que nós acreditamos que comuna com o que nós acreditamos, né? Amplia o processo de conhecer da criança, despertar a curiosidade, estimula o trabalho cooperativo, promove novas formas de ensinar e de aprender na escola, desmistifica o conceito de ciência. Isso também nós trabalhamos bastante, porque a ciência, ela sai da vida e volta para a vida. Ela não é uma coisa que uma cabeça iluminada sentou um dia e escreveu sobre como que a lâmpada funciona, ou porque o mar é azul, como as crianças sempre, né? Por que o mar é azul? Por que o céu é assim? Não. A ciência, ela tem investigação, ela tem pergunta, ela tem trabalho, ela tem, né, uma série de método e critério para acontecer. Né? Então, a gente também trabalha isso com as crianças. E como é que a gente faz um projeto de pesquisa com criança pequena? Olha, gente, a gente teve que dar uma pequena estudada. E daí, como eu te falei para vocês, a gente começou pelos porquês. Então, eu fui até... o autor que no caso, foi meu orientador lá em Portugal, que foi na Universidade de Aveiro, ele era professor de didática da ciência, o professor Rui Marques, né? E ele trabalha com a questão do questionamento, como uma estratégia para nós trabalharmos com as crianças, né? Estratégia de ensino. Então, a gente elencou essa estratégia como a principal, né? Por quê? Porque ela provoca a criança a formular e reformular, né? Ideias, questionar, conceber um olhar mais curioso sobre situações cotidianas, porque nós não queríamos que a criança fizesse uma pergunta. Nós ensinamos a criança a perguntar. Ela faz uma primeira pergunta mais ingênua, mais tácita, mas daí a ideia é fazer com que, com essa pergunta, a gente aprofunde cada vez mais esse conhecimento, mesmo eles sendo pequenos. O que eu era questionado, que nós, enquanto professores, supervisores, éramos questionados, é se as crianças tinham a capacidade de compreender o que nós estávamos falando, já que nós estávamos trabalhando com ciência. E daí nós mostramos que as crianças sabem muito mais do que nós imaginamos. A segunda enfatiza o desenvolvimento das funções superiores, a gente está falando um pouquinho aqui de Vygotsky, né? Porque, como disse a professora Mônica Saulo, quando nós estamos falando aqui, tem uma teoria que fundamenta os nossos trabalhos. Quando você vai para o mestrado e doutorado, eu sempre falo que a gente aprende a dar nome às coisas. Então, quando eu fui para o mestrado, eu aprendi a dar nome às coisas em relação à inclusão e aprendizagem. E quando eu fui para o doutorado, eu aprendi a dar nome às coisas que eu fazia nesse projeto. Né? E agora, no pós-doutorado, com a minha professora Gilvânia, querida amada, eu estou aprendendo o que é didática crítica. Que eu passava por ela, né? De uma certa forma faço ela na escola, mas não sabia o que era. Então, estou dando nome às coisas. O que você quer aprender? Essa é a pergunta que move. Então, o que nós fazíamos? A gente entrava na sala de aula, os professores e tal, a gente tinha uma formação inicial, até um adendo. A nossa formação é realizada no planejamento. Planejamento é momento de educação. Por isso que nós não abríamos mão do planejamento. Nós tínhamos planejamento individual junto com a supervisora,
coletiva, em pares, porque nós temos docência compartilhada, coletiva. Então, vocês imaginem como é que eram os nossos horários. Uma coisa muito maluca. Só a supervisora sabia ler aquele horário, porque eu tenho muita dificuldade em ler horário. A dona Renata sabe disso, que eu não sei ler tabelas. Né? A Renata lia para mim, né, Renata? Então, e daí a gente fazia essa pergunta, e daí vocês imaginam que vinham vários temas de pesquisa, ou não, porque daí nós ensinamos às crianças o que é um tema de pesquisa, por que é pesquisa, o que é pesquisa, como fazer isso, tudo a gente vai trabalhar com as crianças, tá? Então, na primeira, a pesquisa com a criançada é dividida em 5 dimensões, né, didáticas, 5 fases, e ela funciona durante todo o ano letivo. Bom, nessa escola onde eu estou, nós trabalhávamos, era projeto político-pedagógico. Então, era uma mobilização da comunidade inteira. Né? Na Escola do Futuro, onde eu trabalhei com a Renata, a Renata primeiro trabalhou como professora, né, Renata? Comigo lá, em 2014. E em 2022, 23, a Renata Conceição, que está fazendo doutorado aqui na UFSC, falando sobre matemática na infância, uma coisa muito, né, muito interessante. Matemática na infância, supervisora da rede, e lá também é um projeto de escola, tá? Bom, das 5 fases, sendo que a primeira fase é aquela fase gostosa, que eu digo que é a fase do caos, onde eles escolhem um monte de tema, e daí a gente faz seminário de pesquisa com eles para defesa de tema, a gente faz a condensação dos temas, a gente elimina tema que não é tema de pesquisa, daí tem que explicar o que é um tema de pesquisa, e eles têm que fazer a defesa, que é muito legal, eles vão para frente, do 1º ao 5º ano. Vão para frente. E agora, da educação infantil, né, professora? E a professora está fazendo, a Dani está fazendo. Eles têm que defender, mas não é qualquer defesa, eu quero esse tempo que é legal. Não, ele tem que estudar, ele tem que pesquisar, junto com a família, junto com os amigos, para nos dizer, para convencer os outros amigos que aquilo ali é um tema de pesquisa, tá? Então, daí, a gente começa a observar e escutar as crianças, né, para construir um olhar né, sensível e pensante, que envolve atenção e presença. Então, esse escutar é presença, é nossa presença. E daí todos nós estamos envolvidos, desde os professores, supervisores, administradores. É muito legal porque as crianças, elas não veem essas divisões que a gente fica aqui, às vezes, no tensionamento, né? Porque eu sou professor, porque sou orientador, porque eu sou isso, porque sou aquilo. Eles não veem isso. Isso é muito legal, eu aprendi muito com isso. Não tem tensionamento. Eu sou a Mônica. E a Mônica vai me ajudar. A Mônica vai me escutar. E ela vai me direcionar, ela vai me orientar. Ela vai me supervisionar. Né? Então, não existe isso para as crianças. Então, às vezes, essa fala de tensionamento me deixa bem preocupada e triste. Porque quando a gente está na escola, nós somos equipe. A gente até pode se estranhar às vezes, não concordar, né? Isso é normal e é muito bom, porque ainda bem que todas nós não pensamos iguais. Vou falar uma coisa que eu falo para as crianças: nascemos robôs? Não. Saímos de uma fábrica, saímos tudo igualzinho? Não. Né? Pensamos diferentes, somos diferentes. E isso é muito importante, porque quando a gente trabalha com inclusão, não é só a inclusão da pessoa, né, com deficiência, é a inclusão de todos nesse espaço social de direito. Né? A escola é um espaço para mim extremamente importante para uma comunidade, porque é o único lugar que a família pode entrar e ter alguém para escutar. Quando teve a pandemia, eu fiquei muito preocupada, porque a comunidade perdeu esse local de escuta. Né? Então vamos lá, porque senão daqui a pouco eu vou puxando letra. As rodas de conversa,
que todos nós conhecemos, enquanto professores, enquanto pedagogos. É muito importante escutar as crianças, escutar o que elas têm a dizer e nos colocar também nesse lugar de ser escutados por elas. Eles têm que perceber que a gente também tem as nossas fragilidades, e isso tudo, nesse projeto a gente trabalha isso. Questão de estar junto, né? Tem dia que eu não vou estar bem, e eles sabem, tem dia que um não vai estar. Então, as questões de indisciplina, elas praticamente desaparecem. Por quê? Porque nós temos esse senso de comunidade, né? De um cuidar do outro. E aí, quando vem os temas, a gente trabalha dessa forma, assim, ó, o que está muito relacionado, o que está relacionado e pode ser relacionado, os conhecimentos, né? Como é que eles se imbricam, onde eles se encontram, onde é que esse conhecimento se encontra na minha vida, na vida do outro, por que eu me interessei por aquele conhecimento, por aquela informação, né? Primeiro, para depois o conhecimento, vamos lá, vamos botar os nomes certos, nos lugares certos. Então, o que acontece? As crianças, isso é um levantamento que eu faço há muitos anos, as crianças que são aqui de Floripa, que têm contato com o mar, os temas são relacionados aos oceanos. Não é, professora? Estou certa? Né? Então, eles querem saber da água viva, dos tubarões, dos peixes, e daí a gente começa a olhar o mundo, enquanto adulto, desse lugar de infância que a gente vai esquecendo, que é uma coisa que a gente está falando sobre, né? O que a gente está esquecendo, desse lugar de infância, desse olhar de espanto, né? De quando eu vejo uma flor, eu me espanto, que linda, olha só a cor dela, olha só a borboleta, olha só a chuva. Então as crianças trazem isso para nós, né? É um alimento para a nossa alma. E daí depois a gente vai para a definição do tema e a problematização. Como eu disse para vocês, primeiro tem esses seminários, a escolha do tema, as professoras, a gente vai auxiliando o professor a fazer isso, né? A supervisão é essencial nesse momento, porque ela faz toda a articulação, vê quem é que está trabalhando com que tema, onde é que a gente pode relacionar, o que é que a gente pode trazer para a escola para auxiliar. Como despertar e envolver as crianças em torno do problema, né? O questionamento reconstrutivo, que o Pedro Demo fala muito sobre isso, né? Possibilita a oportunidade do professor organizar e ampliar o repertório vivencial da criança sobre o que a criança sabe e aquilo que deseja conhecer. Olha a importância de nós adultos, né, na vida dessas crianças. E daí vem algumas questões, né? Que nós trabalhamos com ele. O que sabemos sobre tal coisa, situação, pode falar sobre ela, o que descobrimos, conhecemos coisas novas. Alguém tem uma opinião diferente? Alguém pensou de outro jeito? O que descobrimos? Como conhecemos coisas novas? Será que agora pensamos de um jeito diferente? Isso é tudo perguntas que a gente faz com a criançada, né? Depois eu posso mandar para vocês o material, não tem problema nenhum. E existem vários artigos sobre isso que a gente já escreveu. Tem material de Instagram, tem muita coisa, tá? Tem material... E depois a gente vai para uma terceira fase, que é a definição dos instrumentos e estratégias de coleta de dados. Vocês estão vendo que são as fases de uma pesquisa. A gente trabalha com a criançada. Eles definiram o tema, negociaram o tema para um tema só para cada sala, porque senão a gente não dá conta. A gente já não dá conta de um, imagina, né? E depois disso, daí nós começamos a elaborar. Daí a gente descobriu, nessa caminhada, nós todas, esse coletivo de mulheres que trabalham com isso, que são mais de 20 mulheres, tá? Professoras, supervisores, e daí vai, né? Que o tipo de pesquisa que nós trabalhamos é uma pesquisa participante. Daí nós fazemos elaboração de protocolos para pesquisa, documentação, né? Porque nós chamamos tanto de documentação pedagógica e tal, e isso é um tipo de documentação, documenta o conhecimento que as crianças vão construindo, né? Daí a gente faz fichas observacionais para as visitas, saídas de estudo, né? Visitas e registros, vídeos, fotografias, material gráfico impresso, jogos, e daí por diante, né?
um cronograma de recolha, uma agenda para a gente saber por onde que nós estamos caminhando. E todos esses instrumentos deverão ser construídos junto com as crianças, para eles entenderem, compreenderem como que nós estudamos, como que nós olhamos para uma informação, como que nós sabemos que aquilo é um conhecimento ou é uma informação, para eles saberem. Todas as crianças que eu ainda acompanho são crianças, como eu disse para vocês, são diferenciadas. Eles sabem, inclusive uma dessas alunas me mandou um projeto que foi para um congresso junto com a professora dela no ensino médio, e ela montou um projeto, ela desenvolveu o projeto e ela organizou os resultados. Isso foi escolhido num congresso, eu não me lembro agora, que eles tiraram o primeiro lugar. Era sobre microscopia. Ela fez um manual para as crianças, para os adolescentes poderem ir para o laboratório de ciências e saberem utilizar os materiais no laboratório. E ela tinha, na época, 15 anos. Né? Vamos lá. A recolha, né? Daí a gente mobiliza as famílias junto com a sacola científica, porque assim, existem 3 autores nesse trabalho, de autoria, tá? A família, que na sacola científica vai um trabalho para ele fazer junto com a criança em casa, então ele é autor desse trabalho. As crianças, todo o material que a gente organiza, que eles constroem, né, e tudo mais. E a equipe da escola, os professores, as pessoas que trabalham na limpeza e tal. E daí, essa parte, esses professores, eles montam e presenteiam as crianças com salas temáticas, a partir dos estudos que a gente fez. E daí é colocado o material que as crianças fizeram e a sacola científica, as maquetes e tal que os pais trazem, também vão para essa amostra. Então, quando tem a feira de ciências, não é só da criança, é de todo mundo que vai para essa feira. Então, a feira fica, cheia, né? Porque tem autoria de todos, né? Então, é isso, né? Procedimento de elaboração das perguntas, diálogo, tá? Eu vou passar, né? E a publicação seria na Feira de Ciências. Não dá para falar tudo, porque é muita coisa. São mais de 10 anos de trabalho. O que a gente mostra aqui não é nem 5% do trabalho que ocorre, não é 5%, tá? E assim, esse método ele pode ser utilizado numa perspectiva tradicional e numa perspectiva progressista. Não nos enganemos, né? Isso tudo vai do olhar e do projeto pedagógico da escola. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Esse método não pode ser utilizado né, para uma boa educação e para uma educação não tão boa. Né? A documentação, que é importante, né? E que deve valorizar o espaço ao organizar os materiais e os objetos de modo a passar uma mensagem. Me explore, sou curioso e interessante, sugiro que você interaja comigo desta forma. Aquele material que as crianças apresentam, quando termina, a gente faz um seminário entre eles, para eles se apresentarem e verem toda a produção deles. E é muito interessante, porque eles param nas estações, que a gente chama, e os pequenos ficam... Eu acho que a professora Dani já teve essa experiência, eu não sei mais quem aqui, mas a Renata, né? Também. E daí, eu queria que tu passasse o último vídeo. Eu não vou entrar por aqui, porque eu não sei se vai dar certo. Esse aqui, são os egressos. Foi uma entrevista, uma pequena entrevista que eu fiz com eles, tá? Para eles falarem sobre o projeto. Egresso já. O projeto é legal porque, primeiro, eu não encontrei isso em nenhuma outra escola, também lá na minha escola do Sul agora eles não fazem nem um pouco perto disso, foi a única escola que fez realmente uma coisa bem massa.
E também que daí com o projeto que eu estava montando no terceiro ano, eu basicamente decidi a minha profissão que eu queria ser depois. Daí eu estudei e daí agora, a partir assim, eu estou pensando em fazer uma faculdade de História. Essa iniciativa da escola, da professora Feliz e tal, foi uma iniciativa muito boa, tipo, pro nosso vocabulário, até, pra gente conseguir ir para escolas boas. E também, tipo, eu já pensei assim, em ser bióloga ou alguma coisa assim, na ciência, tá ligado? Porque eu gosto muito de ciência e esse projeto me fez, tipo, entender mais e questionar mais as coisas que os professores passam lá na escola que eu estudo agora. E realmente eles não respondem. Porque eles não sabem o que responder na ideia deles, só na ideia da matéria. Isso já acontece. E a gente foi lá no Santinho, até, né? Santinho lá. E a gente fez uma coisa. Olha, eu acho que, assim, hoje nas escolas, eles deve ser mais fácil com pesquisa, porque todo mundo acha meio chato, né? Você tem que sempre ficar ouvindo o professor falar um monte de coisa, você quer botar no caderno, etc. Hoje pesquisa, né? Na minha escola, a gente recebeu o Chromebook da prefeitura, que é um notebook pequeno, né? E aí a gente, assim, tem que cadastrar os alunos. Primeiro que a professora, ela cadastrou errado, ela só cadastrou metade da turma. Então a gente já tá falando todo, só com metade da turma que pode pegar o Chromebook. E aí, alguns professores utilizam para fazer pesquisa e é bem prático. Sério? Isso é muito chato. Foi pra fazer tá, e daí a gente vai no normal, que começou tudo. Banho, tudo. Porque nunca foi. Mas o pastor ficar falando, e a gente tem que fazer um trabalho que ele falou. Era uma pesquisa sobre isso. E bem legal, no caso. Eu não vi nada disso começando. Não prestava muita atenção nas aulas. Por quê? Os professores são todos chatos. Meu Deus do céu, só a professora de matemática legal. E daí ela agora vai fazer um trabalho com a gente que vai dar aula pra ela. Tipo, a gente que vai preparar a aula e tal. Isso é um pouco tipo, para os alunos pensarem, né? E daí eu vou fazer metade do trabalho. E daí também lá em Portugal passaram isso. Lá em Portugal tinha um professor que era. Eu acho que todos os professores eram assim. Tipo, uma coisa específica que o professor ele pedia para fazer. A gente fazia, só que depois o professor ele trazia. A professora de artes fazia isso, tipo, ela trazia cartazes com várias coisas que ela preparava e tal. PowerPoint e tal, ela nos ensinava a desenhar, tipo, ao vivo, sabe? Pedia pra gente fazer vários quadrados e desenhar ao vivo com ela com vários passos. E isso foi a que mais marcou, que era parecido, assim. Porque a gente também podia conversar, a gente também podia, tipo, falar sobre isso com ela, depois da aula, tipo, tirar dúvida, ela me dava uns sites pra gente desenhar. E isso foi o mais próximo que eu tive até agora, tirando o quarto ano. Em tudo. O professor vai lá e faz conteúdo, daí explica um pouco, daí depois ele manda a gente fazer trabalho individual em grupo, daí a gente pesquisa as informações do grupo, sobre o trabalho em grupo, a gente divide. Isso é o mais próximo que a gente chegou de algum trabalho assim de pesquisa. Basicamente um trabalho normal, que é tirar conteúdo de pesquisa e deu. Nada assim tão. Não. Quiseram passar a gente montar um filme. A gente tinha que pesquisar um pouquinho para saber as roupas que eles usavam, a gente fazer uns figurinos massa. Mas é basicamente só isso.
tirando o trabalho normal. Acho que é outro, né? Se o projeto acho que do jeito que tá, não tem como melhorar. Se melhorar, daí seria só mais ampliando mais essa área de estudo, coisas assim, mas tirando assim, o projeto é um ótimo projeto. Poderiam ter, tipo, mais voluntários, tipo, adolescentes que já passaram por isso. Tipo, alunos antigos vinham um dia aqui explicar sobre o que é, tipo, no fim do ano, sabe? Na feira de ciências. Explicar o que é, como isso acontecia antes e como está acontecendo agora. E também, tipo, deixar os alunos terem uma opinião própria dos professores, como eles estão fazendo esse projeto. E daí vocês comparam com antes e como era agora. Seria legal fazer isso, tipo, não cada aluno, tipo, uma opinião de uma turma inteira. Do jeito que tá contigo, Bila. Tá legal? A gente sai bastante também, a gente empenhava bastante. A Luísa do Sagrado Vida, ela pediu para ela fazer um estudo. Ela fez um pouco para ajudar, para cortar e fazer um vídeo. E voltou. Tem outra opinião, tipo, pedir tipo, a prefeitura também participar disso. Ela dá um material específico, porque é uma escola pública aqui, não é uma escola particular que todo mundo tem que comprar o que é. E, tipo, a prefeitura participar mais, porque às vezes as crianças mais necessitadas não têm muito dinheiro ou não têm as coisas, e seria bem, tipo, bem útil a prefeitura nesses momentos, né? E normalmente a prefeitura não faz nada, só fica, tipo, dá o que é pra dar, tipo, material e não dá mais nada do que isso. Pra dar certo tem que ter um pouquinho da prefeitura, sabe? Muito bom. Bom, assim, dessas crianças, uma tá fazendo fisioterapia, o outro está fazendo história, o outro está fazendo biologia e o outro está fazendo um curso de farmácia. Esse projeto é um projeto de resistência. Eu parabenizo todos os professores que estão envolvidos nele ainda hoje. Sinto muito da escola onde eu estou não estar mais fazendo. Sinto muito que a prefeitura agora colocou para nós. Nós estamos com uma perspectiva neotecnicista, né? E nós estamos aí só buscando só resultados, estamos sendo assediados todos os dias. Professores, orientadores, supervisores que não concordam, que são temporários, estão sendo exonerados. Nós somos intimidados, mas a gente não vai desistir. Isso aí. Esse é um projeto de resistência e vocês viram o que eles falaram, né? Então, eu não preciso falar mais nada. É isso. Agora eu vou aguardar as perguntas. Obrigada, Mônica. Obrigada às duas Mônicas, né? E eu fiz muitas anotações ainda numa outra palestra aqui, né? Porque como supervisora, eu vou me controlar, juro. Porque eu fiquei cobrando da pessoa, não usa o nosso tempo para fazer o sorteio, porque eu sou chata com essas coisas. Fiquei brigando. Mas eu falei para ela que ela tinha todo o tempo do mundo para fazer a fala, porque a gente deu para a Mônica também. E como supervisora, eu o tempo todo aqui na fala da Mônica, eu já fiquei ligando com a fala da Mônica e pensando na gente, né? Nós supervisores, porque
No finalzinho ali, eu até perguntei para mim mesma, né? A resposta de ontem, para a pergunta de ontem, né? O que a gente faz ao invés de fazer o treinamento, né? Dos simulados, né? Tá aí a resposta, né? A Mônica hoje trouxe para a gente. Então, a gente tem que preparar o nosso instante, né? Para pensar, para saber analisar, para saber, né? Fazer escolhas, para saber fazer perguntas, né? E aí está a forma da gente fazer a resistência aos ditos simulados que ontem a gente criticou e fica angustiado porque tem que fazer, né? Se a gente se preocupar realmente com esse papel, né? De que a escola tem esse compromisso com o ensino, conhecimento, e a gente vai buscar essas alternativas, né? Como a Mônica trouxe, né? Já vou deixar de falar, mas espera aí, que ainda tem mais uma coisinha para falar, espera aí. E quero dizer para vocês, assim, ó, que ao ouvir a Mônica 2 aqui, né? Eu voltei para a Mônica 1, já chamamos 1 e 2 para quem não dizer o sobrenome, né? Mas é a Mônica Massal Vandal. Bem tarde, né? Então, quando a Mônica traz o cotidiano, a gente vai trazer todas aquelas perguntas, porque ela deixou a gente muitas perguntas sobre o nosso cotidiano e o que a gente enfrenta todo dia. E aí a Mônica, né, aqui do lado direito, cada hora eu digo de um jeito, né? Ela vai trazer muitas respostas. Trabalhando com as crianças, ela vai nos possibilitar reflexões de como trabalhar com os coletivos, com os adultos, com os docentes, com as docentes, né? Então, assim, fiquei assim, eu fiz muitas anotações, Mônica, assim, para pensar a ação da supervisão, justamente quando tu traz produção e autoria. Lembrei do Roberto Cid Macedo, que ele diz, né? Nós somos recriadores, co-criadores, né? Nós temos que recriar esse espaço da escola. E ao trabalhar com uma pesquisa, com um projeto, constrói um caminho por aí, porque a gente está muito vinculado à ação do cotidiano. Eu trouxe aquilo que nos sufoca, que vocês também trouxeram, porque todo dia a gente chega na escola e tem a demanda do dia. E cadê o nosso planejamento? Para fazer o enfrentamento da demanda do dia que alguém falou, acho que foi que nós somos bombeiros. Então, para deixar de ser bombeiro, nós precisamos de planejamento. E o planejamento pode ser um planejamento de um processo de pesquisa do próprio processo que se dá na escola, de ensino, aprendizagem, né? Das problemáticas do cotidiano, da educação especial. Olhei para minha colega ali e já pensei nas problemáticas, que tu traz um pouco essa questão também. Então, assim, uma coisa que eu achei lindo, perguntas que provocam. Hoje, falando com uma supervisora, eu estava falando para ela, quando eu era supervisora, que eu pegava um planejamento, eu não chegava dizendo, eu sempre chegava perguntando. Então, professor, esse é o planejamento, deu conta do quê? O que você conseguiu? E aqueles estudantes, atingiu, não atingiu? Pode me dar conta disso? Né? E vai, até que o próprio professor e professora chega à sua própria conclusão. Então, a gente não está ali para dar resposta. E essa proposta da pesquisa justamente vai dizer isso para a gente. Nós somos pesquisadores do cotidiano. Vou escrever um texto sobre isso. Pesquisadores do cotidiano. Eu sempre, então, a Giovana, a gente tem trabalhado, né, a supervisão escolar na perspectiva, né, da mediação político-pedagógica, e agora a gente vai botar 2 pontinhos, pesquisadores do cotidiano. É o nosso próximo artigo. Então, gente, e aí a Mônica vai trazer isso. Olha para a Mônica, que traz a imagem no ar, né? Trouxe muitas palavras, mas aí a Mônica vai dizer para a gente que é a produção coletiva. Tudo aquilo só aconteceu no ar porque teve uma produção coletiva. Ninguém pensou aquilo sozinho. Alguém teve que projetar, ver os riscos, ver o impacto, ver o tempo, e aí aquela produção coletiva resultou naquela imagem linda de
de todo mundo de mão dada no ar. Se não tivesse o projeto, não teríamos aquela imagem no ar. Qual é a nossa produção coletiva que garante que o nosso estudante se desenvolva e aprenda e seja capaz de, se a gente for pensar naquela imagem, de ter aquela segurança de estar num ambiente inseguro, que é o mundo e a vida, voando de mão dadas com outras pessoas, né? Olha, gente, então assim, eu vou parar porque eu aqui, ó, dá um livro, né? Já escrevi tanta coisa. Tem 5 minutos. Então me controlando aqui, ainda elas são terríveis. Elas querem bater foto, falar, e quando eu quero falar, elas não deixam. Então tá. Briga. Tadinha. Então agora está aberta, né, as perguntas e falas de complementação e reflexão. Já temos uma escrita, a professora Gilvânia. Onde está o microfone da plateia? Professora Mônica Marçal é nossa colega, o professor Tiago, do Departamento de Metodologia de Ensino, e muito nos honra tê-la aqui conosco. E sua fala, como disse a Rose, nos provoca a ação, né? Nos inspira, nos dá também uma possibilidade de uma prática poético-estética, que é o que eu venho também discutindo nos meus textos no campo da didática. A didática crítica, poético-estética. Por isso que a literatura, a arte, devem estar sempre aliadas, afinadas à perspectiva científica também. Então, para a professora Mônica Marçal, a minha pergunta, diante do que foi dito, diante do que você ouviu, o que você diria para nós que estamos aqui? Sobretudo para as supervisoras que estão entrando na rede e que ontem puderam ouvir do professor Leonardo Rolim uma síntese compreensiva dos processos complexos advindo de uma sociedade resultante de um projeto. É um projeto que é pensado. Quando nós não pensamos, ele é pensado, né? Uma sociedade que é pensada para nós. E é uma sociedade pensada política e economicamente dentro de princípios, normas, valores e relações de poder que a ciência, e aí o nosso campo, né? A pedagogia como ciência da educação, compreende como os princípios neoliberais, o capitalismo, o colonialismo. Então, você tem dentro desse sistema de opressão. E nesse sistema de opressão, como nós, cientistas da educação, que lemos essa sociedade e compreendemos esse sistema, entendemos que o nosso coletivo vem também de uma sociedade que oprime, e etc., vamos cuidar da nossa casa interior para fazer o trabalho. Então, entende que o conflito, a disputa, faz parte, é inerente por conta do sistema. Então, não vamos nos adoecer e nem ficar triste. E também não vamos dizer, porque é assim mesmo. Não. Está assim por conta de uma opção política. Também porque nós também escolhemos, decidimos não participar, delegamos. Como que é o sistema brasileiro? Por representação. Quando nós votamos no município, vereadores, eles legislam. Quando nós votamos nos vereadores, nas vereadoras, nós estamos transferindo este projeto de sociedade, que é uma responsabilidade nossa, mas é o sistema, faz parte, é assim. A democracia é assim. E aí a gente transfere e delega. E este grupo lá, né, trabalhando na Câmara de Vereadores, vão construir leis e tal para os nossos municípios.
O mesmo vai acontecer assim com o executivo, com o prefeito. Saindo da esfera municipal, vamos para a esfera estadual. O mesmo rito. Vamos eleger os deputados, vamos eleger o governador. Vamos ampliando para a União, o mesmo. Nós estamos transferindo. E aí, professora, vou agora para a Mônica Vanderhausen, que me tocou, né? Porque eu faço sempre essa provocação para ela. Você está aqui no pós-doutorado para quê? Por quê? Por que você está aqui? Se você vai ser a doutora, está fazendo o que aqui? Eu, né? Fico provocando para ela se coçar inteira e se mexer inteira. E ela disse aqui, eu pensei, será que ela está lá naquela consciência ingênua? Porque às vezes eu também reproduzo freiriana, que Freire nos coloca, né, em Educação e Mudança, que já é um texto que eu vou... Vamos ler juntas. Eu fico triste quando alguém diz que é luta na escola, que nananã. É disputa. Quando o professor, alguém disse ontem aqui que o professor entregou todo o planejamento do ano inteiro. Quais as condições de produção desse planejamento? O que ele quis dizer com isso? Que atitude é essa? E qual a relação que eu estabeleço? Do ponto de vista da comunicação. O que eu digo? Do ponto de vista do meu corpo e do ponto de vista... Eu vou brincar? Vou fazer uma brincadeirinha e tal. O que eu faço? Essa é a pergunta aqui, voltando para o presente. Então, ontem pela manhã, o professor Leonardo viu que eu falo muito, é isso, gente. Me põe o microfone e vou fazer a síntese. Então, eu provoquei vocês duas. A nossa mesa, à tarde, ontem, aquele diálogo freiriano foi maravilhoso e que hoje eu acabei fazendo citações e referências aqui ao nosso diálogo, né? Fiz citações e referências. Então, um pouco o panorama deste encontro de hoje. E estar com as crianças do início, veja que nós abrimos com as crianças e nós estamos agora, de certa forma, fechando com as crianças aqui com a Mônica Vanderhausen. Então, tem essa provocação para nós também pensarmos sobre o que você diria. E a professora Mônica, afinal, você está fazendo pós-doc porque o que é essa tal de não ter tensão? O que você quis dizer com isso? Me provoca também. Então, eu vou tentar fazer uma fala que contemple todas as questões levantadas nas perguntas, né? Então, quando o Giovana questiona, né, o que eu diria para quem está entrando na rede, né, como supervisor? Primeiro, não esquecer que é um pedagogo. E que pedagogo gosta de estar com as pessoas. Né? Essencialmente é isso. Nós temos uma profissão que humaniza as outras pessoas. E que o pedagogo, ele nunca fala sozinho. A própria constituição da sua profissão precisa de um diálogo constante com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia, com a antropologia, uma ciência que requer as outras ciências para compreender um fenômeno educativo tão complexo que é a educação. Então, a questão é essa. Antes de nós sermos supervisores, nós somos pedagogos e gostamos de pessoas. E acreditamos no nosso processo humanizador. Então, essa é uma questão principal. E aí a gente não pode esquecer dos princípios éticos, estéticos e políticos que regem a nossa profissão, que eles são, sem dúvida alguma, basilares, inclusive, nas nossas legislações. E aí, quando o Tiago traz, né, que a gente precisa diagnosticar essas necessidades e coloca a UFSC aí como uma parceira para a educação básica, a gente daí, pegando a fala da Renata, a gente tem que fazer pressão mesmo, temos que procurar esses lugares de formação, além da formação inicial, formação continuada, que a gente acredita que são potência, porque hoje o que a gente vive na rede de Florianópolis, por exemplo, é uma formação paga de 3 milhões pelo SESI. Né? Então, não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar postulamentos, não dá para aceitar... A gente pode dizer não à BNCC. Entendeu? A gente pode fazer resistência. A gente tem que aprender novamente a fazer resistência. De certa forma. Não dá para ser conivente.
né? Então, a insubordinação criativa, Renata, ela é necessária em todos os momentos, em todas as instâncias, né? E aí eu quero dizer para vocês que na UFES, que a gente também está tentando ter uma insubordinação criativa, quando tem uma legislação de formação de professores, que é 2024.4, e que diz para a gente que a gente vai ter que ter, a partir da primeira fase, entrada na escola. Vocês, né, para a gente receber, eu trabalho com os estágios dos anos iniciais, está sendo um trabalho para a gente ter esse semestre, gratidão imensa, a minha querida supervisora da Escola Simão Reis, a Daniela, que está sentada ali no Thiago, que nos aceitou esse semestre, está aqui. A gente tem 40 estudantes, 4 campos nos aceitaram, além do Colégio de Aplicação, teve o Simão Reis, teve o Padre Anchieta, e nós também estamos numa escola municipal, que é o Jacinto Cardoso, aqui na Serrinha. Exato, mas aí tem a coisa do deslocamento, né, dos estudantes, tem toda essa... Mas então, a gente está fazendo uma experimentação criativa no sentido de mostrar para o MEC que nós não vamos entrar com essa aproximação, que seria um estágio já na segunda fase, nas primeiras fases, porque a escola não consegue mais nos acolher também. Não que ela não queira, é que tudo deságua na escola. Todo encaminhamento deságua na escola. Então, nós vivemos essa semana, né, a plenária de Fórum das Licenciaturas, justamente discutindo uma minuta de uma resolução dos estágios como uma forma de impugnação criativa, como uma forma de debater coletivamente quais são os nossos próximos encaminhamentos, enquanto universidade, que sim tem a pesquisa e extensão como seu tripé, né, e que tem um compromisso com a formação inicial, mas também com a formação continuada, né? E quando vocês nos dizem dessa necessidade de formação continuada, mais uma vez demonstra o quanto que a gente tem que se unir e se aproximar. O quanto que ninguém larga a mão de ninguém para que a gente possa fazer a resistência. Tá? Então, com isso, eu acho que a gente não pode se acostumar, Renata, até 80% dos professores formarem em AD. Não é por acaso que hoje o INEP, né, vocês sabem que a gente sempre teve a prova do ENAD, cada 3 anos, era escolhida uma licenciatura. A partir de 2024, as regras do ENAD e INEP mudaram. As licenciaturas fazem prova objetiva todos os anos e acrescentaram, pasmem, uma prova prática do ENAD. Desde 2024.2, todos os estudantes que fazem o estágio dos anos iniciais fazem uma prova do ENAD, uma prova prática, que tem que ter a avaliação enquanto orientadora de estágio, tem que ter a avaliação da supervisora do estágio, tem que cadastrar qual dia, qual carga horária, qual aula, o seu devido planejamento, e isso é mandado para o ENAD e INEP. Isso por quê? Porque a porteira das EADs abriram de tal maneira e formaram esses sujeitos que chegaram até nós, que não é culpa deles, deram possibilidades para eles chegarem e eles chegaram. Agora estão avaliando de que forma chegaram e que profissionais se formaram. Então, o INEP e o INAD está tentando recuperar, né, minimamente a qualidade do ensino superior no Brasil, frente a esses professores que chegam para a gente, que a gente tem que ensinar a fazer o planejamento, né? Ensinar a concordância, como a colega aqui disse. Que não é culpa do profissional que chega. Ele foi vítima de todo o processo, as possibilidades que deram. Então é isso, né? Então, a gente, só para explicar para vocês que hoje a gente não tem mais ensino de distância 100% à distância, é 50-50, e nós temos hoje uma legislação do INEP e do ENAD, colocando também uma prova prática para os recém-formados, né? Para aqueles que vão se formar. Se não fazem, não se formam. Então, de certa forma, a gente está tentando amarrar as coisas, mas a gente não pode esquecer que a melhoria da educação cabe a todos nós e tem que ser em comunhão, né? Para usar o nosso povo e não perder de vista aí a palavra de Maria também. Obrigada, Milton. Maravilhosa. Eu falei que está mais tempo contigo, mas agora... 5 minutos. Bom, eu vou tentar condensar aqui. A Mônica já falou uma boa parte do que eu ia falar, né, Mônica? Como a gente está ligado aqui, ó. Mas eu vou começar com a insubordinação criativa. Eu acredito que esse coletivo de mulheres, né, Renata, que nós fazemos parte e que está aumentando cada vez mais, graças a Deus,
é insubordinação. Nós somos insubordinadas e nós temos espaço para falar para a minha orientadora aqui, né, que ela fica me provocando. Que, apesar de eu ter caído um pouquinho, assim, o ano passado eu passei por umas situações e esse coletivo me acolheu e me segurou e me escutou, esse meu coletivo maravilhoso de mulheres, e eu estou na escola porque eu sou insubordinada, eu não fui para a universidade, eu poderia ter feito doutorado e ter ido ser professora universitária, tive algumas oportunidades e eu não quis, eu disse que eu ia acabar minha carreira de orientadora educacional dentro da escola, porque eu acredito que ali é um espaço de luta, sim, e um espaço de insubordinação. Lá eu digo, eu não faço porque eu não quero, eu digo que eu mando em mim, ninguém manda em mim, eu falo isso, eu brinco com as meninas, né? E eu ando fazendo isso bastante. A minha diretora, coitada, eu tenho até pena dela, porque, uau, ela passa trabalho comigo, né? Então, eu estou em alguns espaços de resistência dentro dessa rede, uma no Conselho Municipal de Educação, tá? Eu sou conselheira lá, adjunta, que está dominado, inclusive, temos alguns espaços e a gente está fazendo resistência lá. Eu participo de comissão das famílias da Rede Municipal de Educação também, existe uma comissão nessa rede. Faço parte de um grupo chamado Rebeldes da Orientação Educacional. Nós acabamos com a última reunião, que eles dividiram nós em pedaços e cada uma acabou com a reunião, acabou com a formação, acabou com a deformação. Coisa mais linda. Porque a gente não aceita o que a Mônica está dizendo, não aceitamos. Não vou fazer deformação, por isso que eu estou na UFSC, professora Gilvânia, que me acolheu no momento que eu estava muito fragilizada, e eu agarrei essa oportunidade, e eu disse que eu ia conseguir, levantei, graças a esse meu grupo, que a professora agora é mais uma do grupo coletivo dessas mulheres, né? E a formação no planejamento, junto com os meus colegas supervisores, a gente também faz a diferença lá, porque, como o professor disse no artigo 67, o nosso trabalho também é de formação dos professores e de colegas dentro da escola. Então, eu estou lá para isso. Tem algumas contradições, claro, né? Mas está lá. Eu acho que faz parte, né? Adoro contradição, Demócrito, Parmênides, todo mundo que eu estou... estou no curso de filosofia, segunda fase. Entro lá e digo, meu Deus, eu não sei nada, estou passando trabalho, sou a criança com dificuldade na aprendizagem, mas estou lá para poder entender alguns processos, né? E há dias que a gente está bem, há dias que a gente não está. Isso... a contradição é essa, para mim ser feliz, eu também tenho que estar triste. Eu aprendi isso na filosofia desde o século passado. É muito bom. E eu acho que é isso, né? É dar as mãos, esse coletivo, eu me fortaleço nesse coletivo dessas mulheres. Eu queria que tivesse um menino junto, mas ainda não consegui puxar o menino para o nosso grupo, sabe? Acho que a gente assusta um pouco. São mulheres muito... Como diz o meu marido, da Renata, disse assim, meu Deus, o que é aquilo? É um furacão? Ele fala para mim, meu Deus, vocês juntas, ele nem... Né? Ele sempre coloca sobre mim isso. Ele nem se atreve. Então é isso, tá? Eu fico muito grata por esse encontro. É a primeira vez que eu falo para supervisores, geralmente é para orientadores. E para professores, e nas formações, que eu já dei muita formação na rede municipal, agora eles não me querem mais. Será, né? Eles não querem mais. Nem a universidade que eles andaram falando. Eles não querem. Isso. Que a nossa briga é a nossa guerra. Nós temos 2 universidades públicas em Florianópolis e está difícil, hein, gente? Está difícil. Educação sexual, né? Porque tem que lembrar, lá na UDESC eu faço parte de um grupo independente, é do sexo. Também nós estamos meio que proibidas da educação infantil, deu um maior rolê nesses dias aí.
Ó, 0, ela me passou. Ela me passou 0. Mas está tudo certo. Muito obrigada, fico agradecida e enalteço o trabalho da supervisão, minhas parceiras de vida, minhas parceiras de projeto de educação dentro da rede municipal de Florianópolis. Obrigada. Só para lembrar que tanto na minha fala quanto na fala da Mônica Brennhausen, ela falou o quanto nós aprendemos com vocês, supervisoras. Não esqueçam disso. A gente aprende todo dia com vocês. Tá? Gente, obrigada, Mônicas, né? Agora é Mônicas, já mudamos. Obrigada a todos e todas que permaneceram com a gente até esse momento. A riqueza desse espaço de debate, ela só acontece porque nós temos esse coletivo, que se compromete com o debate, com a discussão. Agora a gente encerra essa mesa, né? Pensando que nós somos mais fortes, né? A partir desse diálogo a gente sai mais forte. Então, bom almoço para todos e todas. Retornamos aqui às 13h30, pontualmente, para escutar o professor Lorival, aí esperar hoje. Gente, beijo.